Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. 2022 começou com o rescaldo de uma pandemia e uma guerra no leste europeu que impactou economias no mundo todo. Percorremos o primeiro semestre do ano lutando contra a inflação, a queda no poder aquisitivo das famílias e o desemprego. O segundo semestre trouxe notícias mais animadoras na economia, queda da inflação e do desemprego e melhora no crescimento econômico. Mas o percurso ainda está longe do fim. A taxa básica de juros continua alta e ainda temos turbulências no caminho, como a guerra que persiste e eleições no Brasil. O economista Luiz Gustavo Medina, colunista da Rádio CBN, fez uma análise deste cenário em entrevista à revista Assim. E o podcast Empreenda Assim selecionou trechos desta entrevista para você, ouvinte e associado. Para começar, vamos ouvir o que Teco Medina fala sobre os melhores investimentos para proteger o patrimônio das turbulências econômicas. Juros muito altos, remunera todo e qualquer investimento sem risco ou de baixo risco muito bem. Então, se você investir qualquer título do Tesouro Direto, em qualquer CDB, em qualquer produto do universo da renda fixa, você está ganhando 13, 14, 15, 16% ao ano, sem risco, com muito baixo risco, né? Se você tiver 15% ao ano, você dobra o seu dinheiro, seja lá qual for, em 5 anos e pouquinho. Então, é o sonho de qualquer pessoa que tem investimento, né? Prioritariamente em renda fixa, que é o que está mandando nesse momento, né? E o que provavelmente vai continuar até o meio do ano que vem, que é quando esses juros talvez voltem aí para um dígito só. E a Bolsa de Valores? A Bolsa tem se comportado nesse clima anormal também, né? É difícil você tem 3 vetores. Assim, primeira coisa, as ações estão muito baratas nesse momento. Quando você pega por qualquer múltiplo do lucro das empresas versus o preço que elas estão custando, pelo nível de saneamento que as empresas foram obrigadas a se fazer nos últimos tempos, as empresas estão muito redondas, baratas, gerando lucros e atraentes. Porém, você tem uma alta de juros no mundo inteiro, no Brasil, muito forte, que direciona o dinheiro para a renda fixa. Então, ela é contra as ações. Você tem uma guerra. A guerra também, ela tira apetite a risco, tira dinheiro das ações. E aqui no Brasil nós temos uma eleição que, de certa maneira, não tira dinheiro das ações, mas seleciona as ações. Porque dos 2 candidatos principais, você consegue enxergar setores que se beneficiarão ou provavelmente se prejudicarão caso A ou B assuma. Então, você não tira dinheiro do bolo, mas você direciona para qual parte do bolo você acha que vai acontecer. Então, nessa soma toda, a Bolsa cai pouco no Brasil até. Está em queda, mas está caindo 3, 4% no ano, muito menos do que no resto do mundo. Mas não é um ambiente fácil para ativo de risco, né? O mercado imobiliário também é um bom investimento? Qual a sua análise? O mercado imobiliário é um mercado de investimento, sim. Se rende menos do que A ou B, tudo bem, porque tem horas que rende mais a renda fixa, tem hora que é a bolsa, tem hora que são os imóveis. E também tem o seguinte, tem gosto, né? Tem gente que gosta de comprar ações, tem gente que gosta de comprar criptomoedas, tem gente que gosta de investir em imóveis e está tudo bem, tem espaço para todo mundo. Eu acho que o setor imobiliário ele é um dos setores que tem problema nesse momento. Eu acho que a expectativa para quem compra é boa, porque os preços eles não me parecem muito mais altos se a gente pegar todo esse período. A gente teve um período que os preços não subiam, depois a gente teve um boomzinho ali na pandemia, mas a gente teve inflação alta. A impressão que eu tenho é que os imóveis subiram menos do que tudo isso. Então, a gente não está falando de um preço muito caro comparativamente com outras épocas. O problema é que a maioria das pessoas compra imóvel financiado. E o financiamento depende de você ter crédito, que eu acho que tem, mas dos juros estarem bons. E os juros do financiamento imobiliário, apesar de não terem subido tanto quanto a Selic, estão mais altos do que estavam há 1 ano, 2 anos atrás, por razões óbvias. Então, assim, é um momento que muita gente, e quando o juros sobe no financiamento, ele encarece não só o preço final do imóvel, né, que você vai pagar, mas como encarece a parcela. E às vezes não cabe no bolso do cara que vai fazer o financiamento. Então,
Eu acho que é um momento onde você tem preço bom, você tem crédito, mas a taxa de juros talvez te atrapalhe. Então esse cara tem que torcer para a taxa de juros cair um pouco ano que vem, para o financiamento imobiliário diminuir um pouco, e aí talvez, se ele conseguir fazer isso antes dos preços subirem, talvez ele faça um ótimo negócio. Teco, vocês da área econômica sempre falam que o país, para crescer, precisa atrair investimentos de fora e que os países emergentes têm grande poder de atração. Como estão os BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Dos BRICS só temos nós agora, né? Porque a Rússia está em guerra, a Índia está pior que o Brasil, a China está do lado da Rússia e a África do Sul está com problemas de inflação e um monte de problemas. Então, se você quisesse fazer negócio com os BRICS, só tem o Brasil. Se você quisesse fazer negócios com um país grande, democrático, só sobrou o Brasil. Se você quiser montar coisas, ao invés de você montar uma fábrica no Vietnã ou em qualquer país oriental e quiser montar isso do lado ocidental, você não tem tantas opções além do Brasil para fazer isso. Então talvez o Brasil possa ter virado um porto mais seguro, mais interessante, né? O mundo todo está clamando por alimento e energia e não tem ninguém que produza mais alimento do que o Brasil, e o Brasil produz energia também. Então o Brasil poderia ser um polo seguro para esses investimentos todos, tanto de mercado financeiro quanto de empresas que queiram direcionar mais negócio para o Ocidente ao invés do Oriente, que foi a prática recente. A vinda de investidores depende de quem? Do governo ou da iniciativa privada? Para isso, a gente precisa que o governo não atrapalhe e crie um ambiente de negócio melhor para que a iniciativa privada brasileira e estrangeira se sintam atraídas a investir, a aumentar investimento, a produzir mais aqui. O ambiente de negócio do Brasil melhorou um pouco, mas ainda é muito ruim. A justiça demora, as leis são difíceis, existe uma burocracia, uma sobre-regulamentação de muita coisa, existe uma demora, uma noção de que tudo é muito mais complicado do que precisaria. Então o governo poderia ajudar para essa direção, melhorar a infraestrutura do país. Isso tem feito através de concessões e de leilões. Poderia fazer mais rápido, fazendo privatizações, mas está demorando. Poderia fazer reforma tributária, que era uma coisa que ajudaria muito as empresas a melhorarem ali a dinâmica dos negócios, e ser um país talvez que seja mais claramente atraente de investimentos, né? Do tipo, olha, nós queremos que você monte a sua montadora, a sua lógica, a sua fábrica de iPhones aqui no Brasil. Porque isso seria muito bom. Você traz dinheiro de fora, essas empresas chegam com capacidade de gerar emprego e renda, e aí depois de um tempo isso anda sozinho. É ótimo, é um ganha-ganha-ganha para todo mundo, né? Mas o Brasil ainda é um país muito difícil de se fazer investimento aos olhos de quem está lá fora. E quem é empresário aqui no Brasil sabe que não é fácil, né? Que você acorda no outro dia e não é difícil que tenha uma lei que atrapalhe muito o seu negócio a partir de agora. Você tem ainda a síndrome da canetada, né? Vamos cortar o imposto tal e vamos aumentar o imposto de tal coisa. E o imposto de tal coisa às vezes é o que você produz. Né? E da noite para o dia a sua empresa perde 5, 10% de margem por uma canetada ali. Então essas coisas eu acho que atrapalham, mas no relativo o Brasil ficou mais interessante. O que o governo precisa fazer para dar mais previsibilidade aos empresários que precisam se planejar para crescer? O melhor dos mundos, que é uma coisa que a gente deveria caminhar, é para a gente ter talvez mais políticas de Estado e menos políticas de governo, né? Então, por exemplo, se fosse como a história da inflação, a inflação em algum momento, depois que ela foi debelada, nenhum governo que vai assumir nos preocupa que ele não tentará controlar a inflação. Virou uma política do país isso. A gente, seja lá quem vai ser o próximo presidente, ele estará comprometido em manter a inflação o mais baixa possível, porque já ficou provado que é um problema enorme quando a inflação sobe. A gente precisaria ter isso para outras coisas, para as reformas, para tentar tornar o ambiente de negócio melhor, para que se faça investimentos em infraestrutura, que é uma coisa importantíssima para o crescimento do país, né? Melhorar ferrovias, rodovias, hidrovias, aeroportos, a melhorar a geração de energia para que a energia seja mais barata. Agora está chegando o 5G, mas a internet no Brasil ainda é muito díspare. Então a gente precisaria ter governos que caminhassem para que cada governo conseguisse entregar
para o próximo um país melhor do que recebeu. O ideal seria em tudo, né? Mas estamos falando aqui de economia. E a gente ainda vê muita coisa sendo discutida, né? Vai ter teto de gastos, não vai ter teto... É uma discussão que ainda já não deveria mais estar na mesa, se a gente vai ter controle, sei lá, das contas públicas, por exemplo. Então a gente dá pouca previsibilidade para o empresário. Eu acho que o empresário brasileiro também é um cara que foi talhado ali tanto na guerra, que ele já está se acostumando com tudo. Mas sem previsibilidade é difícil, né? Então ainda tem hoje gente que provavelmente está esperando acabar a eleição para saber se faz uma coisa ou não. Mesmo que essa coisa seja para os próximos 20 anos, né? Então você vê que é um peso que ele está dando, porque já passou por isso provavelmente, mas que não deveria dar, porque ele deveria imaginar que, olha, não vai ser muito diferente disso aqui. Vai ser isso aqui, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o grosso teremos. E às vezes a gente dá um passo para trás, com um pouco na dúvida se teremos ou não, né? O podcast Empreenda Assim trouxe trechos da entrevista de Luiz Gustavo Medina à revista Assim sobre o cenário econômico e investimentos. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.